Olá, eu sou Regina Álvares. Hoje nós vamos bater um papo a respeito de comunicação e feedback. Antes, porém, eu gostaria de contar uma história para vocês. Esses dias eu estava em um restaurante quando uma senhora entrou. Ela foi direto para o buffet, pegou lá arroz, feijão, sua comida e depois voltou para o seu local. Imediatamente ela percebeu que ela não havia colocado tempero na sua salada. Então ela levantou novamente, foi lá para o seu buffet. Quando ela retorna, ela olha naquele espaço que ela havia deixado o seu prato, uma pessoa comendo a sua comida. Ela achou aquilo um absurdo. Como que uma pessoa chega lá, senta no lugar dela e come a comida? Se aproximou com muita raiva e começou uma discussão. Por que ele estava comendo, o que estava acontecendo. A pessoa olhava para aquela senhora sem entender muito do que estava acontecendo. Procurou até continuar comendo, o que se tornou impossível. Mas o que ele fez? Ele foi até lá ao buffet, pegou um prato de macarrão e voltou para o lugar. Colocou na frente daquela senhora. Aquela senhora continuou discutindo, pegando o prato, comendo macarrão, discutindo com ele, até que diante de tanta discussão, ele levantou e foi pagar a conta. No momento em que aquela senhora percebeu que o senhor não se encontrava mais no espaço que era dela, ela olhou ao seu redor e teve uma grande surpresa. Porque o local que ela tinha separado para sentar, para poder almoçar, se encontrava o seu prato, com a comida intacta. Naquele momento ela percebeu as atitudes e o comportamento que ela teve frente a uma situação que nem precisava daquilo. Então eu me pergunto, quantas vezes nós não temos uma atitude igual a essa? Quantas vezes nós olhamos apenas para o nosso umbigo, acreditando que somos o centro das atenções? Quantas vezes acreditamos que as pessoas ao nosso redor estão para nos servir, para fazer com que as coisas que nós desejamos aconteçam? E perdemos a percepção de um quadro geral. É sobre isso que nós vamos falar. O quanto a comunicação ela é um instrumento poderoso e de grande importância que faz com que a gente, através dela, melhoremos as nossas relações humanas. O quanto a comunicação, quando eficaz, objetiva, clara, aonde eu procuro me colocar na situação do outro, aonde eu procuro me aproximar do quanto a reação do outro pode dar algum impacto ou nos trazer algum comportamento, ao ser considerado, nos traz tanto benefício. Isso faz com que eu traga para vocês algumas considerações do que acontece socialmente. Acreditando que a comunicação é instrumento de poder, nós vemos que o avanço da tecnologia, da informação, que faz com que as pessoas se preocupem cada vez mais em ter, em adquirir, ao invés de ser, me faz pensar o quanto as crianças estão tendo acesso a uma comunicação, a uma tecnologia em tão pouca idade. A preocupação com a questão técnica do conhecimento, ele está se sobrepondo cada vez mais à essência. Nós percebemos também a importância dessas relações humanas nos contratos de parceria. Quantas vezes nós queremos parceiros, queremos pessoas ao nosso lado que tenham um perfil semelhante, que queira fazer uma troca. Isso está acontecendo no nosso mercado à medida que as relações ganham importância. As pessoas querem relações ganha-ganha. A mesma coisa ocorre em relação à globalização. A informação, ela precisa ser garantida e assegurada que aonde eu estiver, não importa onde, em tempo real, eu consiga ter o mesmo entendimento, a mesma informação que uma pessoa que se encontra do outro lado do mundo. As relações também estão sendo permeadas nas nossas ações estratégicas. Tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente sonha em desenvolver, em realizar. E também nos estilos de liderança. A comunicação, ela faz com que nos preocupemos cada vez mais e, por que não, tomemos cuidado
com aquilo que as pessoas estão enxergando na maneira como nos desenvolvemos, na maneira como nos posicionamos frente às situações. É claro que essa tecnologia e essa informação vai exigindo de nós posturas cada vez mais atentas, complexas, exigindo de nós técnicas e estratégias. Essas técnicas estratégicas, se não considerarem os comportamentos e as atitudes, não farão com que haja qualidade da comunicação. Quando eu falo em comportamento, eu falo aquelas situações que muitas vezes você chega no seu ambiente familiar ou em qualquer lugar, como na história, você identifica através da sua percepção uma série de coisas e interage. Quantas vezes você não chega num ambiente e você cumprimenta uma pessoa? Dependendo da situação, ela tem uma reação. Você então a encontra novamente e você parte do princípio, então, que você não vai cumprimentá-la, pois no momento anterior ela praticamente não viu. E você tem uma grande surpresa. Oi, Regina, minha amiga, tudo bem com você? Nossa, eu nem tinha te visto. Você fala, nossa, mas o que está acontecendo? Essa é a mesma pessoa? Em outro momento, no mesmo dia, você a encontra e você vai então, partindo da sua experiência anterior, cumprimentar essa pessoa. E ela está de cara amarrada, ela está de cara fechada e você pensa: o que foi que eu fiz para que aquela pessoa se sentisse daquela forma? Vocês observam que nós somos eminentemente pessoas sociáveis, que necessitamos interagir e que a forma que o outro responde a uma ação que nós temos nos incomoda. Por isso, gente, que eu tenho observado e eu tenho visto nessa minha vasta experiência profissional o quanto a comunicação ela muda relações, o quanto à medida em que nós nos preocupamos em assegurar um ambiente, uma situação propícia para que ela aconteça, melhora as relações pessoais. E por que não melhoram as outras nossas relações? Quando eu penso em relacionamento humano, em relações humanas, eu me remeto à minha situação familiar. Aquele momento em que eu vou para minha casa de um dia exaustivo, aonde eu encontro as pessoas que eu gosto, as pessoas que me dão prazer estar junto, e aonde eu posso, naquele momento, apresentar a minha essência, o meu comportamento, sem me preocupar sobre o que vão achar sobre o que eu estou fazendo ou não. E também a comunicação se dá em nossos relacionamentos de amizade, quando a gente sai com os amigos, vai em um parque, ou nós estamos num barzinho tomando uma cerveja ou um suco, e também nos nossos relacionamentos a dois. Vocês percebem, gente, que a comunicação, à medida em que o homem vai se desenvolvendo e à medida em que aumenta o nível de possibilidades de relacionamento, ela vai ganhando um corpo diferente? Vocês percebem que ela vai se transformando num instrumento poderoso na mão de quem a utiliza adequadamente? Porque ela melhora as relações. Quando você se preocupa não apenas em passar uma informação e receber um retorno dessa informação, mas ficar atento em como eu posso me posicionar melhor, o quanto eu posso deixar com que aquela situação que me remete a comportamentos anteriores, a uma experiência que eu já tive, não deixar com que isso venha num primeiro momento em que eu me coloco pronta para ouvir a pessoa, sem nenhum questionamento, sem nenhum pensamento que me faça agir de uma forma que eu não gostaria. Por exemplo, uma pessoa vem conversar comigo, ela começa a falar: Regina, você assistiu o jogo? Ah, já sei! Aquele jogo do Corinthians e do Palmeiras que houve aquele maior quebra-pau. Eu já interrompo a comunicação. Eu já não permito que ela tenha uma qualidade. Eu já infiro uma experiência que eu tive, alguma coisa que eu vi, uma coisa que eu acredito ou que eu conheço, interferindo na minha maneira de comunicar. Porque, na verdade, eu só queria falar do jogo do meu filho que eu fui no final de semana.
Só que nosso foco não é a comunicação nos nossos relacionamentos diversos. Eu quero dar uma ênfase à nossa comunicação no ambiente corporativo. Eu quero fazer um convite a vocês a uma reflexão. Quando eu penso no ambiente corporativo, eu sei que a exigência é maior, eu sei também que a gente tem uma expectativa, a gente cria uma postura, a gente vende uma imagem, a gente traz um padrão de comportamento que a gente imagina que é o esperado na organização. E quando eu falo em convite, eu quero falar para vocês da importância do autoconhecimento. À medida em que nós tomamos consciência das nossas reservas, tomamos consciência dos nossos estilos, tomamos consciência da nossa fragilidade, por que não? Por que escondê-las de nós mesmos? Ou quando nós vemos as nossas potencialidades e nossas habilidades, porque dependendo da pessoa, ou ela dá um ênfase maior às suas qualidades e habilidades, ou ela dá ênfase às suas fragilidades. Não, meu convite é que no ambiente corporativo, à medida em que você vai se autoconhecendo, você vai se dando a oportunidade de relacionar-se melhor. Sabe por quê? Porque você deixa de olhar para o seu próprio umbigo, como aconteceu com a senhora do restaurante, e você passa a ampliar o seu universo de percepção. Você começa a colocar-se no lugar do outro. E quando você faz isso, sabe o que acontece? As relações melhoram no ambiente corporativo. A comunicação flui até melhor, porque você está preparando um ambiente propício para que ela aconteça. Você se conheceu, você já conhece das suas necessidades e você começa a prestar atenção e conhecer as necessidades do outro. Porque a comunicação, como eu falei inicialmente, é esse cuidado em dar a condição para que ela aconteça. Faça o teste. Se todas as vezes que você, no seu relacionamento corporativo, daquele seu colega que está do seu lado, você der a oportunidade de ouvi-lo sem interrompê-lo, se você der a oportunidade de não trazer situações que você já conhece, que são parecidas ao que ele está apresentando, se colocar aberto para ouvi-lo, para sentir o conteúdo que ele está lhe trazendo. Faça o teste se você não vai ter uma qualidade melhor, se você não vai conseguir entender do que ele estava falando. Muito bem. Na organização, está sendo percebido pelos gestores, pelos líderes, com um novo estilo de liderança, onde eles querem uma liderança mais participativa, onde eles desejam conhecer melhor o seu ambiente profissional, as pessoas com quem eles trabalham, a essência dessas pessoas. Então, à medida que isso vai acontecendo, faz com que aquele profissional que se sinta considerado, que sinta que o seu líder é capaz de colocar-se no seu lugar, porque ele o olha de uma maneira diferente, ele percebe que naquele dia em que ele entregou aquele relatório, que ele não sentia se estava muito bom ou não, que ele não vai ter aquela preocupação se a linha do espaçamento estava correta ou se era a fonte adequada, mas ele está preocupado com o conteúdo que você vai passar. Ele está atento se você tem comportamento, se você tem habilidades, se você tem competências observáveis através das suas atitudes para que ele possa investir, relacionar-se melhor e, por que não, ajudá-lo a ter uma postura e uma produtividade melhor no ambiente corporativo. Então, o que eu quero dizer para vocês? À medida em que nós nos conhecemos, nós damos oportunidade do outro também se fazer conhecido, aí vem alguns questionamentos. Como que eu vou fazer, então, para olhar esses comportamentos ao meu redor, porque nem sempre eu sou instrumentalizada para avaliar isso. Avaliar não, avaliar é uma palavra muito pesada, mas para considerar isso nas minhas relações. Quantas vezes nós não vemos essa situação de uma pessoa que se encontra excluída de um grupo, pessoas falando ao seu redor, qual é a nossa primeira percepção?
eles estão excluindo aquela pessoa. Aquela pessoa possivelmente tem alguma coisa que eles estão fazendo, algum conchavo, eles estão fazendo algum questionamento. Isso pode acontecer de maneira diferente, pode não ser nada disso. Pode ser exatamente um momento em que a pessoa está fragilizada, eles estão olhando outra situação, estão conversando naturalmente. No ambiente corporativo não acontece isso? Através da comunicação, quando a gente deixa de interpretá-la, quando a gente deixa de inferir os nossos preconceitos, as nossas crenças, os nossos valores naquele processo, a gente não vive um ambiente melhor? A gente não sai com o corpo mais tranquilo, sem aquela dor no pescoço. O ambiente profissional se torna melhor porque você percebe que as pessoas estão interessadas no que você tem para falar. Lembra que eu falei lá no começo que comunicação é criar um ambiente favorável para que as pessoas possam interagir? E eu não estou falando isso não só porque eu, Regina, acredito nisso. Pode observar, os resultados na organização, se elas não melhoram quando a pessoa está mais motivada, se quando ela se sente reconhecida nas suas necessidades, se quando ela percebe que aquilo que ela está realizando é importante para a empresa. Faça o teste de novo, é um novo desafio. Pois bem, só que diante de tudo isso, eu sou gestor, eu estou no ambiente profissional. Se eu ficar considerando muito aquilo que a pessoa fala ou deixa de falar, se eu perder tempo, o que vai acontecer? Eu não vou dar conta do meu trabalho como gestor. Muito engano, porque cada vez que você observa o estilo de comportamento do colaborador, cada vez que você fica atento às suas competências e habilidades, em como você pode melhor utilizá-la para o cargo que você tem, mais esse colaborador vai se sentir reconhecido, mais ele vai sentir que ele está num ambiente adequado. É isso que a comunicação faz conosco. É isso que considerar a tecnologia e a informação como instrumento para melhorar a comunicação vai atingir. Mas vem o medo. Que medo? E agora? Ela me falou um monte de coisa, que as relações humanas são importantes. Ela me disse que eu preciso ficar atento sobre o que acontece no meu ambiente profissional, que eu não devo colocar inferências. Quando eu falo inferências, eu estou falando aquilo que eu acredito, os padrões de comportamentos que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou dizer uma coisa. Fica muito mais fácil quando você considera isso. É que nós não estamos acostumados a olhar as pessoas, nós não estamos muito acostumados a considerar os nossos clientes. Eu sei que no ambiente corporativo a gente está constantemente se relacionando de diversas formas. É o nosso colega do lado, é o colega do setor, é o cliente interno, é o nosso fornecedor. Exige-se tanto de nós que a gente começa a ficar, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me comunicar como ela está falando? Considerar que preciso ter estratégias, considerar o ambiente profissional, a sociedade, tá, e aí eu faço o quê? Sabe o que você faz? Recorra à tecnologia. A tecnologia, ela tem que funcionar a nosso favor. Mesmo porque, se nós não existirmos, não existe a tecnologia. Então, quando eu penso em tecnologia, eu penso em ferramentas que existem a nível de mercado para nos dar condições de melhorar aquilo que é observável no colaborador. Em que momento que nós vamos falar com ele sobre isso? Eu faço assim um convite para a gente pensar primeiro no seguinte, antes de nós pensarmos sobre ferramentas tecnológicas existentes. Vamos imaginar que depois que eu conheço um pouco melhor o meu colaborador ou as pessoas que estão ao meu redor, quando eu conheço a mim mesma, sei das minhas necessidades, eu crio um ambiente favorável para a comunicação, vai se tornar muito mais fácil aquele momento de dar retorno ao nosso colaborador, aquele momento de alinhar
o que a empresa espera a esses comportamentos todos que foram observados. Aquele momento em que eu pego um dia marcado, sem nenhum compromisso em seguida, para não atrapalhar, porque se eu precisar ficar mais um pouco, eu tenho a condição de fazer isso, mesmo porque para você dar retorno do que você observou, para gerar melhorias de comportamento do colaborador, não pode ser de qualquer jeito. Ele também tem que ser sentido reconhecido e considerado para que isso aconteça. Então, aquele dia em que você marcou previamente, aquele local que você organizou também previamente, a relação que você já estabeleceu com o outro, o clima favorável para acontecer o feedback. Porque não adianta você esperar a pessoa ter sucessivas dificuldades, apresentar sucessivos comportamentos que não lhe agradam, para que aí sim você o chame para um momento de dar retorno do que está acontecendo. Vocês entendem por que muitas vezes o feedback é entendido como algo negativo? Porque infelizmente há uma preocupação em fazer o feedback quando tem uma situação não desejada. Pelo contrário, explore muito mais o momento em que seu colaborador está fazendo as coisas de acordo com o esperado. Isso vai dando a condição para ele perceber o quanto ele está se aproximando ou se distanciando dos objetivos da empresa. Agora, para você ser mais assertivo, para que você tenha pelo menos assegurado um nível de objetividade, porque ainda que a gente se trabalhe, ainda que a gente faça percepções, esteja aberta para o que acontece em nosso entorno, nós não podemos esquecer que somos seres humanos, nós não somos máquinas. E claro que se aquela situação de dar um retorno me remete a uma situação desfavorável, isso virá. Então, assim, se você quer melhorar ainda mais, você já faz isso de maneira adequada, você já prepara o ambiente, você já tem preocupações não, você tem cuidados com relação ao seu colaborador, você quer ter uma ação mais neutra, você quer partir de dados mais objetivos? O que eu faço quando eu desejo isso? Eu lanço mão das tecnologias. Eu, por exemplo, utilizo uma ferramenta. Ela é conhecida como EVA, é Estudo dos Vetores de Atividades. Eu previamente aplico este inventário profissional, porque ele não é um teste. Eu sei que nós somos certificados para que possamos fazer a análise dos dados. A partir do momento que eu tenho, você já se imaginou? Você ter um instrumento prévio que a partir daquilo que você já observou, somado a um inventário que traga informações objetivas para que você possa utilizar ambos instrumentos. Porque eu quero deixar claro que utilizar ferramentas para que a gente consiga observar desempenho, estilos de comportamento, elas não somente elas, mas somado ao que você, a sua percepção, somado a sua percepção vai dar um resultado melhor. Por quê? Quando você chamar o seu colaborador, você já terá informações mais objetivas, você vai trabalhar em cima de fatos, você vai trabalhar em cima de competências que você entende que são importantes, tanto a nível de comportamento como gerenciais. Essa ferramenta que eu utilizo, nós trabalhamos com 35 competências. 20 delas diz respeito a tendências de comportamento, outras 15 sobre competências gerenciais. Então eu vou ali, ponto a ponto daquelas competências, identificando o quanto a pessoa se aproxima ou se distancia do perfil desejado. Isso me dá um pouco não, estou sendo boazinha, me dá um nível de assertividade para tomada de decisão muito maior. E essa ferramenta que me dá essa condição, ela existe há 20 anos no mercado. Ela nos dá a condição não somente
de dar um feedback sobre o estilo de comportamento ou mapear o perfil de uma pessoa, mas eu consigo utilizá-la também no momento de decisão para quando eu vou contratar alguém. Não é melhor quando você vai ter uma ação corporativa de trazer para o ambiente profissional pessoas que estão mais alinhadas ao perfil de um cargo? Não vai te facilitar depois que você vai fazer o feedback? Já não vai te dar uma condição de ter um resultado ainda maior? Então, é exatamente isso que eu faço. Eu lanço mão dessa ferramenta para que eu possa ser mais objetiva e para que eu possa ter um nível de assertividade muito maior. Sabe aonde que aparece isso? Ela aparece quando, na sua aplicabilidade, eu observo o nível de atividade, o nível de motivação, o nível do esforço que a pessoa ela percebe ou ela acredita que aquela atividade vai exigir dela. Não é importante nós termos essa informação? Porque veja, existem percepções que nós falamos lá no começo do nosso bate-papo. Aquela mulher que, através da sua percepção, tomou uma atitude, é o que acontece aqui. Eu preciso identificar qual é a percepção que aquele o profissional em potencial para fazer parte da minha equipe, talvez, da minha empresa, ou de que vai ser promovido. Qual é o nível de percepção do esforço que ela terá para executar ou para desenvolver a tarefa ou para assumir aquela posição? Ela também me dá condições de eu perceber o estilo de liderança. E eu quero deixar claro que não existe um estilo certo ou um estilo errado. Existem tendências de mercado, como eu falei lá atrás. Por quê? As pessoas estão certas e às vezes num cargo errado, ou vice-versa. É isso que acontece. Não existe pessoas que têm mais competências melhores, competências piores. Existem perfis que através dele é que você vai direcioná-lo para um determinado cargo. E ainda essa ferramenta cria uma possibilidade de você alinhar as expectativas que a empresa tem com relação a um determinado cargo, a determinadas características que são interessantes. Ela tem aquela característica, só que ela vai exigir mais esforço. Você já imaginou você ter essa condição de poder ter um instrumental onde dissesse competência a competência, no que a pessoa precisa melhorar e se aperfeiçoar para você tomar uma decisão de como você vai aprimorá-la e desenvolvê-la? A mesma coisa com relação a mudanças. Essa ferramenta, ela consegue identificar, ela traz informações que nos demonstram o quanto aquela pessoa tem um estilo de comportamento e ela entende que aquele cargo vai exigir dela um comportamento A ou B, e o quanto ela está disposta ou não, o quanto ela entende que é necessário ou não fazer um ajuste para que ela possa ter sucesso naquele cargo. E também nos fala sobre a flexibilidade. O quanto aquele estilo que a pessoa tem, ele é adaptável ou não para um cargo ou uma necessidade que a empresa está naquele momento requerendo. Então, o que eu queria colocar para vocês, que quando nós pensamos em comunicação, nós precisamos sim considerar todo o universo além do universo pessoal. E essa comunicação, ela nos ajuda à medida em que nós vamos depurando, à medida que nós vamos entendendo que ela é um instrumento favorável, que nos traz até muitas vezes indicadores de como nós vamos atingir resultados na organização. Ao ser considerada, ela fortalece vínculos, ela fortalece relacionamentos. E no momento em que você precisa tomar decisões, em que você precisa trazer a sua equipe junto de você, para que você construam e que vocês desenvolvam projetos de sucesso, projetos que vão ter visibilidade, que vai trazer maior rentabilidade para a empresa, lançar mão de uma ferramenta
que vai trazer esse estilo de comportamento, que vai demonstrar, além dos comportamentos esperados, a essência da pessoa, me diz ou não se não vai trazer mais sucesso para todos nós. Então, o que eu queria colocar para vocês, ela é muito utilizada a nível de feedback, ela chama-se Eva, é uma decisão acertada, ela nos dá suporte e condições para realizar uma administração, uma gestão de pessoas que certamente vai fazer com que a empresa perceba em você um gestor e um profissional mais bem preparado e qualificado para o mercado. Vocês quiserem ter maior contato comigo, eu sou Regina Álvares, eu trabalho como consultora de negócios na empresa Aéreo Vergani Consultoria Empresarial, para que nós possamos trabalhar com a ferramenta, interpretá-la e analisar os dados. Nós somos certificados, somos os conhecidos analistas EVA. Querendo maiores informações, meu telefone está aí, estou totalmente aberta, nós podemos inclusive, havendo interesse, fazer uma apresentação da ferramenta na sua empresa, podemos, por que não, você testar para que você veja o nível de assertividade. Nós temos informação daqueles que utilizam. O nível de assertividade no uso dela é de cerca de 90%. Um grande abraço, agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui comigo nesse bate-papo. Espero nos encontrar em outras ocasiões. Estou aberta para que vocês busquem informação, queiram conhecer melhor sobre o que eu estou falando. Um grande abraço.